essa é a trajetória histórica, política do presidente, então deputado Jair Bolsonaro, de votar contra muitas medidas liberais. Na verdade, ele fez como se fosse essa conversão ao liberalismo quando ele se alinhou ao Paulo Guedes na eleição. E eu lembro que numa entrevista aqui à Rede TV, e a minha ao Boris Casoy, perguntei claramente ao então candidato Jair Bolsonaro: você vai votar a favor ou contra a reforma da Previdência? Naquele momento ele se colocou contrário à reforma da Previdência. Foi pressão popular, Amanda. Mas essa entrevista está disponível no YouTube. Sim, há poucos meses. Então foi uma conversão tardia ao liberalismo. É? Bolsonaro está usando uma pauta do PT para tentar se eleger. Não, gente, mas a pauta social. A Dilma pode rebater. Eu estou falando a minha perspectiva. Eu não tenho direito de... Amanda, quando alguém se torna... Uma vez eu entrevistei o Michel Temer. Eu adorei entrevistar o Michel Temer, porque ele tem uma cultura política extraordinária. Sim. É alguém interessante de se ouvir e também ali foi presidente da Câmara. Então ele entende o que é Brasília, né? Sabe ali a dificuldade. E aí eu perguntei para ele, né? Como é que faz essa história, tal? Você acha que o presidente... Foi uma semana do 7 de setembro. E ele disse, quando você é presidente, você volta atrás. Quando você é presidente, você tem a responsabilidade de um país nas costas. E o Bolsonaro entendeu isso. Eu não acho que ele tenha feito assim, mentido quando ele disse que ele ia para a Aliança Liberal Conservadora. O que ele entendeu é o seguinte: eu, Jair Bolsonaro, posso ter sido alguém com uma mentalidade positivista e corporativista ao longo da minha vida, mas eu fui convencido que o projeto do qual o Brasil precisa neste momento é um projeto que mude a rota. A gente saia dessa rota maluca e vá para essa. Eu acho que ele entendeu. E aquele que se coloca à disposição do cargo de presidente tem de saber que não é a pessoa dele que está exercendo o poder. É uma agenda. E essa agenda ela é sustentada por vários grupos de apoio que estão na sociedade civil, que vão pressionando o governo, fazendo as críticas corretas, não a propaganda deslavada, mas as críticas corretas e dando os indícios de se a direção está indo bem ou não. E a correção de rumo tem sido feita, tem de ser feita. O problema é que eu percebi, eu estou falando isso porque eu sou conservadora, eu percebi que, de uma hora para outra, a indicação da necessidade de corrigir rumos, ela deixou de ser aceita. Por uma parte da base, inclusive. E isso foi muito ruim. Por que isso é muito ruim? Porque a direita, a base de apoio, perde o vínculo com aquela que é a sua liderança política, e a própria liderança fica perdida. Então, eu acho que essa confusão que houve entre a popularidade do Bolsonaro e a necessidade de se corrigir o rumo, essa linha que não ficou clara, está na raiz, inclusive, de várias decisões que não tem muita relação com a proposta do governo, tá? E eu acho que o Bolsonaro ele é um sobrevivente político nesse momento, ele é alguém que foi se preocupando em sobreviver até o fim. E foi pagando um preço alto, porque deve ser difícil para uma pessoa como ele ter tido de voltar atrás tantas vezes como teve de voltar, porque quando você volta atrás, você perde justamente toda aquela aura que ele tinha em 2018, de falar, eu sou a pessoa certa para representar essa agenda que é dificílima, que não tem a ver com a tradição brasileira, mas que de alguma maneira é o caminho que deve ser tomado agora. Então, eu acho até difícil fazer crítica que eu falo, crítica pessoal ao Bolsonaro, porque a posição em que ele foi se colocando foi muito ruim. Ele, em alguns momentos, ele foi muito mal assessorado. Quando o Ministério das Relações Exteriores foi trocado por pressão chinesa, foi terrível, porque a gente estava indo super bem. Então, a gente estava indo bem, ali estava perfeita a condução do Ministério das Relações Exteriores. Foi trocado. Eu estava na Jovem Pan na época. O primeiro discurso que eu vi do novo ministro, eu falei, pelo amor de Deus, que discursinho globalista. E aí a gente tem o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que é um brilhante intelectual, eu posso falar porque eu conheço pessoalmente. Eu conheço, eu leio, eu sei o que ele produz. É alguém absolutamente preparado e brilhante e fez críticas corretas. E essas críticas foram interpretadas como traição pela base direitista. E eu me pergunto, que tipo de movimento conservador a gente vai manter se a gente não for capaz de entender que a sociedade civil é mais importante que o Estado e que o governo? A sociedade civil é mais importante que qualquer liderança política, porque é ela que cria as condições para que lideranças políticas surjam se a direita não tiver muita consciência do que é importante para ela,
como a gente terá lideranças políticas no futuro. Eu acho que isso é mais importante do que a reeleição. De verdade. Eu acho que de verdade é mais importante a gente ter mais lideranças do que unicamente se preocupar. Não vamos criticar porque tem o risco de eleição. É verdade.